Corona Life, o melhor jogo de fantasia de realidade virtual para você que é iniciante no jogo e o protagonista foi rejeitado pelas pessoas por ser um noob. Depois de experimentar a morte no jogo e, em sua busca para se tornar mais forte, ele destrói todos os seus itens por meio do reforço de itens, ficando com um bastão de madeira. Ele ainda usa o reforço de itens, o que lhe dá um bastão de madeira de mais de 99 com equipamento de OP. Um novo jogador no mundo da vida Corona continua sendo rejeitado por outros jogadores. Apesar de gastar dinheiro para obter seu equipamento, ele se vê em um dilema para entrar ou formar um grupo. Ele começa a reclamar alto o suficiente para que todos possam ouvir. Ele chama a atenção de uma jogadora bonita, de cabelo rosa claro, que timidamente o convida para participar de um grupo e fazer agricultura no jogo. Atônito, sua expressão imediatamente deixa de amaldiçoar o jogo. Ela começa a elogiá-lo com amor. O noob e sua companheira de grupo caminham pela floresta. Enquanto conversam, ele se vangloria de ter conseguido algum dinheiro dos pais e de ter usado esse dinheiro para comprar um pacote de guerreiro iniciante de 55.000 won. Ele acrescenta que até mesmo essa espada de 2 gumes do cavaleiro veio de um pacote, e sua companheira o elogia. Quando ela compara o novo com o cavaleiro em um conto de fadas, ele imagina como eles se beijarão, se tornarão um casal, se casarão e que nome devem dar à filha. Em sua mente, o futuro já está definido. Quando a jogadora bonitinha anunciou que haviam chegado ao destino, o novato ficou cético, já que estavam na floresta sem ninguém por perto. Isso hackeou o novato no peito. Choque e confusão cobrem seu rosto enquanto seu HP não para de cair. Ela ainda é bonita, apesar de suas ações. A jogadora bonitinha revela que o atraiu para a floresta e que a enviou para matá-lo com um rosto bonito. Ela abusa verbalmente do novato a ponto de envolver os pais do novo jogador irritando, deixando-o sério. A jogadora dá o golpe final cortando-o ao meio e aparece uma janela no rosto dela, indicando que a missão foi concluída e que a jogadora feia mudou sua aparência à medida que avançava para a classe de trabalho oculto, deusa da vida, por matar 1000 pessoas. O novato é deixado sozinho e aprende que somente os fortes sobrevivem neste jogo. O novato reaparece em uma área segura e pensa em tudo o que aconteceu com ele desde que começou o jogo. Chorando muito, ele decide reforçar seu equipamento. Ele começa com isso, e mais, uma espada de 2 gumes do cavaleiro. Após bater na espada, seu item é destruído. O reforço de itens é o método mais rápido para se tornar mais forte, mas isso é um grande risco. Ele faz o mesmo com seus outros equipamentos, destruindo todos os seus itens. Isso é um desperdício de $55 deixados em sua cueca e ele acha que deveria desistir. Uma pessoa aleatória joga um bastão de madeira em sua direção. O bastão de madeira é uma arma fraca de um iniciante que não tem mais nada para fazer. O protagonista então bate com seu martelo de reforço no pedaço de madeira, que foi bem sucedido. Ele o martela mais uma vez e aparece uma janela que o aprimoramento foi bem sucedido. Ele se pergunta por que essa habilidade só funciona em um novo item horroroso como esse. Ele bate aleatoriamente, achando que logo se quebrará. Ele continua martelando até o pôr do sol, parecendo todo nervoso. O protagonista reforça com sucesso a vara de madeira em seu nível mais alto de aprimoramento desse item de madeira e vemos o protagonista incrédulo com o que aconteceu. Jivou-Li se atrapalha e sua pegada na vara de madeira escorrega. Ele consegue agarrá-la, mas uma leve batida ainda é feita no chão. Com apenas esse toque leve, o chão treme e desmorona quando o estrondo retumbante atravessa as terras e todos ficam chocados e em pânico, pensando que algum evento estava acontecendo. O continente foi dividido ao meio por causa do que aconteceu. Esse ataque do jogo matou 850.617 jogadores. Com esse leve toque sua reputação caiu. Basta matar um para que você já se torne ruim. Mas mais de 800 jogadores, você está definitivamente pedindo retribuição. O novo jogador sorri e ri ao se lembrar das palavras da jogadora que o atacou com seu bastão de madeira. Ele vê isso como uma chance de dar uma lição a todos. O protagonista desta história é um cara comum que se considera um Zeningen. Ele é um novato no jogo, mas você pensará ao contrário com o que ele tem em mãos. Ele anda pelas ruas de cueca com apenas uma capa para cobrir sua nudez. O grandalhão esbarra nele e começa uma briga. Uma mulher tenta impedir seu companheiro de uma forma alegre e irritante que os personagens secundários sempre fazem isso. E, é claro, é um erro que os personagens secundários sempre cometem quando se deparam com o personagem principal. Jivou-Li bate no jogador grandalhão usando seu graveto. O golpe causou uma enorme explosão e todos que viram ficaram atonitos com sua arma. Ele finalmente se reconhece como protagonista. Sendo o mais forte de repente, aparece um aviso informando ao novato que a durabilidade de sua arma está baixa. O bastão de madeira reforçado de nível mais 99 só pode ser usado mais algumas vezes antes que a durabilidade se esgote. Qualquer jogador de RPG pode se identificar com isso. A pior parte é que o item não pode ser consertado para restaurar sua durabilidade
durabilidade. O novo jogador olha para a descrição de suas armas e se sente desanimado. Se esse for o caso, ele não poderá se vingar de todos que o prejudicaram. Ele pensa cuidadosamente sobre isso e toma uma decisão. O solo e a ravina do falecido estão cheios de crânios. O novo caminho é feito com um som alto em um laço cronológico. O chefão mais poderoso, um dragão de 2 cabeças, apareceu nesse lugar. Ele usa a intimidação, mas não é muito eficaz. O protagonista vai lutar, e de novo usa o bastão de madeira, sendo muito eficaz. Uma das cabeças se desintegrou e a cabeça restante ficou chocada e sem palavras, anunciando que só lhe restavam alguns golpes. O protagonista planeja matar o chefe mais forte do jogo. A dragão implora por misericórdia, mas o protagonista o ignora e lhe dá outro golpe. Após isso, a janela aparece dizendo que o protagonista só tem um golpe restante. Ao ouvir isso, o monstro oferece um contrato de servo-mestre para doar sua alma ao protagonista. Isso permite que sua alma seja transferida para a nova arma, transformando-a na espada do ego, a arma de mais alto nível em Shonen Life. A melhor parte de tudo isso é que ela tem durabilidade infinita. Por falar em tornar uma arma OP mais OP, o protagonista sorri maleficamente e aceita o contrato com tanta alegria que, com um flash de luz roxa, o monstro abandona sua forma física e transfere sua alma para o bastão de madeira. A arma recebe a classificação de rank ego e a durabilidade se transforma em um símbolo infinito. Ao concordar com o contrato, os Jivou-Li também ganham uma legião para ele e eles se preparam para obter a vingança que seu mestre está buscando. Mudando totalmente de cena, as pessoas estavam reunidas quando um anúncio de uma recompensa da classe SSS foi lançado em todo o país e essa pessoa é o protagonista com um bastão de madeira. Com uma recompensa de 10 bilhões de ouro, as 5 guildas mais fortes uniram forças para eliminar o criminoso que matou mais de 800 mil jogadores em um dia. As guildas são a Guilda Sagrada, liderada por Sentry, liderada pela Pseudo-Guilda da Terra Santa, liderada por Abracadabra, a Guilda Robin Hood, liderada por Hong, e a Guilda da Justiça, liderada pelo Olho de Falcão. Seus objetivos é capturar o assassino de jogadores. Nosso protagonista Jivou-Li sorri alegremente ao olhar para seu bastão de madeira atualizado com estatísticas como essa. Quem o possui não pode deixar de rir. Uma das cabeças do dragão de 2 cabeças aparece repentinamente do bastão, mas está longe de sua presença majestosa de antes. Ele parece fofo e delicado, com apenas uma cabeça, quando sai completamente do bastão de madeira. Aqui é explicado que essa é uma característica das armas de nível ego e que somente o mestre pode vê-lo e ouvi-lo. O protagonista questionou a falta de uma cabeça. Nem mesmo o monstrinho sabe por que ela está faltando antes que os dois possam pensar mais sobre o assunto. Um pedaço de pôster de procurado cai entre eles, vendo que está impresso nele. O monstrinho falou sobre a força do mestre dele e como a recompensa chega a 1 bilhão de ouro. Quer dizer que é 1 bilhão em dinheiro de verdade. Com essa situação difícil, Kurui sugere a extinção da humanidade. O protagonista pensa sobre isso e conclui que vai esconder sua força para não perceberem que ele é muito poderoso, andando apenas de cueca e capa. Ele parece um nobre de painelista e ressalta que poderá enganar as pessoas com isso. Ele é apunhalado com uma flecha, que de repente o acertou pelas costas e ele caiu. O Olho de Falcão faz o disparo e o protagonista é cercado por vários jogadores da Guilda Véi. O arqueiro ordena que todos ataquem Jivou-Li com o pulso, incentivando o protagonista a se levantar e abandonar seus planos de esconder seus poderes, declarando que ele terá problemas se todos virem de uma vez. Um clarão de luz brilhante envolve a área. Todos caem e os prédios ao redor desaparecem. O Olho de Falcão recupera a razão e descobre que toda a capital do primeiro reino desapareceu. O mestre de cerimônias, que ainda parece um nobre sem dinheiro, fica parado com seu bastão de madeira. O Olho de Falcão vê isso, pega o orbe de convocação e o esmaga. Ele convoca todos da Aliança Mundial de Guildas, causando um teletransporte em massa. O protagonista está novamente cercado por aproximadamente 3 milhões de membros da guilda. O Olho de Falcão aponta para Jivou-Li e ordena que todos ataquem com um aceno de mão. O protagonista causa ondas de ataque em vários membros da Aliança Mundial. Uruz olha com espanto. Uruz acha que o fato de seres humanos trabalharem juntos é suficiente para lhe dar trabalho, mas esse não é o caso de seu mestre. Mesmo com a legião de todos os reinos, ele sabe que seu mestre os derrotará sozinho. A maga mais poderosa da família real, a Abracadabra, entoa um feitiço de desintegração com outros magos e o lança contra o protagonista. Jivou-Li fica olhando com espanto e pensa que também deveria dar nomes legais aos seus ataques. Este não é literalmente o momento para isso. Balançando a vara de madeira para cima, ele cria um ataque e o chama de erguer. O feitiço de desintegração lançado foi cancelado com seu gol. Isso fez com que ele se reagrupasse para lançar outro feitiço, balanço para baixo. E todos na Aliança Mundial de Guildas morrem, exceto o Olho de Falcão. O
protagonista estava retendo seus poderes para garantir que o cara não fosse finalizado com seu gol. O olho de Falcão foi poupado, mas o protagonista está querendo se vingar por causa do tiro de flecha. Jivou Lee bate no olho de Falcão com seu bastão de madeira, e todos nós sabemos como isso termina. Urus elogia seu mestre por ter aniquilado todo mundo. A deusa da vida faz sua aparição. A mulher para diante dele e o chama de Nob. O protagonista encontra a mulher que o matou em uma terra cheia de 3 milhões de cadáveres. Ele se lembra dos insultos que recebeu dessa mulher. Em vez de ficar com raiva, ele não consegue deixar de rir. A mulher pergunta como o rapaz tem passado e comenta sobre a coincidência do encontro deles. O protagonista se recusa a acreditar que seja uma coincidência. Eles começam a conversar, apesar de seu desejo de bater na cabeça da mulher. Eles conversam sobre a aparência diferente da mulher e a mulher compartilha a notícia de sua ascensão à classe oculta, a deusa da vida. Jivou Lee diz que a deusa da morte é mais adequada e a mulher achou isso engraçado, irritando o protagonista. O homem começa a atacar a mulher e ela imediatamente se esquiva. A mulher quer conversar mais um pouco, mas o rapaz continua atacando, com muitas explosões em sua direção. Jivou Lee supõe que a mulher está morta. Quando a fumaça se dissipa, ele vê uma silhueta ainda de pé. A deusa da vida elogia o protagonista por estar ficando mais forte. Apesar disso, seus ataques ainda não são suficientes para causar a morte dela. Urus ficou tão chocado que se agarrou ao rosto do protagonista com o pé na boca de Jivou. Urus estremeceu quando olhou para a mulher. O protagonista é o único que deveria vê-lo, mas parece que eles fizeram contato visual. Jivou Lee tinha certeza de que havia conseguido acertar a mulher. No entanto, ela continua ilesa. A mulher revela que, por ser uma deusa da vida, é impossível que um humano a mate. O protagonista fica ainda mais irritado ao infligir um ataque direto. Cada estrondo alto ressoa por todas as terras, mas todos os seus ataques são inúteis. Não é muito eficaz. A mulher voa no ar com suas asas, enquanto flutua para baixo. Ela insulta novamente o protagonista por ser um pobre novato. Ela o incita a desistir de sua busca por vingança porque, por mais forte que ele se torne, não conseguirá matá-la. Jivou Lee se vira e começa a balançar os braços em preparação. A deusa da vida se pergunta se ele agora está disposto a desistir. O homem responde que vai usar todo esse poder porque acha que consegue partir em dois. A deusa se diverte e o lembra de que ele não pode matá-la. O homem declara que não atingirá ela. Em vez disso, atingirá o planeta. Sua lógica é simplesmente incrível. A deusa finalmente se encolhe com a declaração dele. A deusa zomba dele, dizendo que isso é impossível. O protagonista lembra ela que, desta vez, ele planeja dar o golpe com todo o seu poder. A deusa o dissuade, dizendo que isso é suicídio. Ele ri muito, lembrando que sua morte anterior foi o preço que pagou por ter aprendido que somente os fortes podem sobreviver. Jivou Lee afirma que agora é a hora de ensinar uma lição a todos. A satisfação e o suicídio não importam. Ninguém deve ferrar alguém que não tem nada a perder. A deusa tenta impedi-lo, mas o homem esmaga seu bastão de madeira no chão com toda a força. O protagonista sorri ameaçadoramente enquanto a Terra se divide, destruindo o planeta inteiro. Isso encerra a história e volta para o mundo real. Todos que estão jogando Chronos Life são expulsos do jogo e deixam sua cápsula de realidade virtual. A equipe do Shono Life anuncia uma manutenção de emergência no servidor e pede desculpas pelo inconveniente em seu site. Sem o conhecimento de muitos, um jogador permanece dentro do jogo Shono Life e ativa o sistema primário da versão 1.0 do Shono Life. Após uma verificação, o sistema confirma que apenas um usuário está online, é claro. É o Jivou Lee. O homem se encontra em um espaço azul cheio de números binários, perguntando-se onde está. Ele encontra um cara loiro de cabelos longos e roupas casuais. O cara loiro diz que o planeta que o homem destruiu era o lugar favorito de sua mãe. Quando Jivou Lee lhe pergunta quem ele é, o loiro abre a boca e diz que é Deus. Finalmente conhecemos o chefe máximo da vida de Shono. Ao encontrar Deus, o protagonista simplesmente sorri, ignorando quem ou o que é o cara loiro. Em vez disso, ele pergunta se viu aquela mulher de cabelos pretos em algum lugar. Deus diz que são apenas os dois naquele espaço, e o protagonista matou todos naquele planeta. Ao ouvir isso, o homem ri muito e grita que finalmente conseguiu sua vingança. Ele chama por Urus, mas não obtém resposta. Deus o lembra de que apenas os dois estão naquele espaço. O sistema informa que há apenas um usuário online. Jivou Lee então pergunta ao rapaz loiro se ele é um NPC ou um administrador. Deus responde que não é nenhum dos dois e que é o melhor. Suas palavras foram filtradas e ele diz que alguém está tentando atrapalhar seu caminho.
Em um piscar de olhos, Deus se despede e diz para mandar um oi ao peludinho e desaparece. O protagonista então faz o logout e volta à realidade. Ele reclama sobre como o cara loiro desapareceu imediatamente após algumas trocas de palavras, enquanto move seu fone de ouvido de realidade virtual e sai da cápsula enquanto se pergunta quem era esse tal peludinho. Um homem com uma cicatriz no olho esquerdo, acompanhado por homens de terno, aproximou-se de Ji-Woo Lee. Ele diz que os detalhes do protagonista é Ji-Woo Lee, 21 anos, que joga Shono Life há 3 meses. O homem marcado também menciona a arma atual de Ji-Woo Lee, o bastão de madeira reforçado 99+. O protagonista entra em pânico e se pergunta se esse é o primeiro cara que Deus mencionou, e perguntou quem era o homem. O homem diz que ele é a pessoa que está prestes a lhe tirar o bastão de madeira. O homem marcado manda o protagonista começar a comer. Como um estudante universitário comum, Ji-Woo Lee começa a se perguntar como foi parar em um restaurante local chamado Sopa de Vovó estilo caseiro com um homem marcado do nada. O homem começa a falar sobre si mesmo. Ele diz que se tornou frequentador assíduo do restaurante quando a empresa ainda estava quebrada. Ele é o incrível presidente da Shono Life, Choi Del-Kab. O protagonista ficou tão chocado que ele revelou sua primeira impressão de que Choi Del-Kab era um chefe da máfia por causa dos homens de terno que o acompanhavam. Choi Del-Kab diz que esses homens são, na verdade, funcionários da Shono Life. Ji-Woo pergunta o que o presidente da Shono Life precisa dele e o homem diz que ele está lá para confiscar o bastão de madeira do suco. Ele explica como a vara de madeira que ele possui é um item bugado. Isso ocorre porque a probabilidade de reforçar com sucesso um item com um nível de reforço de mais 10 no próximo nível é de apenas 3%. A porcentagem dessa probabilidade diminui à medida que aumenta. O fato de poder ultrapassar continuamente uma porcentagem tão baixa torna o item um bug. O CEO então repete que o bastão de madeira reforçado com mais 99 deve ser confiscado. De volta a Shono Life, nas proximidades da cidade frontal, um grupo luta contra um monstro de nível 21 chamado Gaurous, que os observa ociosamente enquanto se pergunta o que deve fazer. Ele pensa na noite em que conheceu o presidente. Ele se lembra de como essa pessoa se repete, de como ele confiscará a arma de 2. Mas o CEO volta atrás e diz que, ao verificar, o bastão de madeira era apenas um item comum e que não era um bug. Afinal, o presidente o deixou muito nervoso. O chefe declara que a empresa não vai mais interferir com os usuários. O chefe dará liberdade aos seus usuários, independentemente do que eles decidam fazer no jogo. Ji-Woo Lee se lembra das últimas palavras que o CEO deixou para ele. O Shono Life é um jogo divertido com o qual todo mundo já sonhou pelo menos uma vez. E ele diz que Ji-Woo Lee deve se afastar da destruição do mundo e simplesmente aproveitar o jogo no presente. Um grupo que você estava assistindo começou a brigar por causa do erro de um membro e esse membro foi expulso. Vendo isso, você acha que a exploração e o entusiasmo são uma besteira? O mundo da vida em Shono se resume à sobrevivência do mais apto. Ji-Woo Lee conclui que vai se divertir com o jogo, mas tudo estará de acordo com seus termos. Ele estava prestes a atacar o grupo que expulsou um de seus membros, mas acabou tropeçando quando alguém começou a xingar o jogo. Ele olha para a jogadora de cabelos cor-de-rosa que foi expulsa de seu grupo enquanto ela xinga e grita continuamente sobre como gastou dinheiro para conseguir seus equipamentos. Ela o lembrou de como ele mesmo condenou o jogo anteriormente. A garota de cabelos cor-de-rosa grita que nunca mais participará de uma festa e que fará sua própria fazenda. Ao sair, de repente, ela se deparou com um grande número de pessoas lindas e atordoadas. Ela não conseguia se mover de onde estava e a horda corria em sua direção. Ela cobre a cabeça com os braços, com medo do que aconteceu. Ao ver isso, salta na frente do jogador de cabelo rosa, de cueca e capa. O Capitão Cueca se levanta, toca sua vara de madeira e causa uma grande explosão. Perguntando-se por que ela ainda está viva, a garota abaixa os braços e diz que você não poderia ajudá-la por causa da experiência semelhante que tiveram. Ele achou que seria divertido. Com esses pensamentos, ele a convidou para seu grupo. E isso é apenas o prólogo de sua história. A jogadora de cabelo rosa manda o homem embora com o dedo do meio e diz que não caça com nobs. Na vida real, todo mundo fala sobre a pessoa que matou mais 800 mil pessoas na primeira onda. Depois, 3 milhões na segunda onda. Eles se referem à destruição da Guilda da Aliança Mundial como o dia do juízo final. Quem quer que tenha feito isso, essa pessoa é o jogador mais poderoso de Shono Life. Alguns acreditam que isso foi um bug ou hack que o que aconteceu precisava ser resolvido pela empresa. A equipe da Shono Life fez uma declaração em seu site dizendo que a pessoa em questão era um usuário normal, não era um bug ou hack e não havia violado nenhuma regra. A declaração encerrou a polêmica, mas espalhou-se a notícia de que o servidor estava fora do ar por causa daquele jogador. Ele era o jogador mais comentado do jogo, mas, naquele momento,
Ele estava ocupado seguindo a garota de cabelo rosa que acabará de salvar de uma horda. É claro, a jogadora fica irritada e grita com ele. Ele quer fazer um grupo de caça com ela e a garota diz novamente que não vai caçar com um cara novo que está usando apenas uma capa, roupas íntimas e um bastão de madeira como arma. Portanto, ela acha que o cara é um completo novato no jogo. Urus perguntou sobre isso e disse que a garota estava de olhos fechados quando seu mestre a salvou. Ele continua a persegui-la e, sem vergonha, pede um impulso para subir de nível. Ele age de forma fofa ao elogiá-la por ser uma profissional. A garota se lembra do grupo que acabou de rejeitá-la e o fato de ter sido chamada de profissional levantou seu ânimo. Ela imediatamente o convida para participar do grupo dela. Urus viu o nome e as estatísticas da jogadora de cabelo rosa. Seu nome é Amor e ela está no nível 24. Os dois foram para a masmorra inicial perto da vila da frente. A Amor se exibe caçando vários níveis de urso-coelho. Jivou-Li está sentado perto de uma rocha com Urus, elogiando como Amor é boa por lutar sozinha contra uma multidão de monstros. Mas isso pode ser perigoso, apesar de seu baixo nível. Urus diz que não há nada com que se preocupar, pois os itens da Amor são bons. A arma custa 10 milhões de ouro ou 10 milhões de won. O restante de seu equipamento chega a 100 milhões de ouro. Ele ficou chocado com o quanto a Amor gasta no jogo. Amor começou a lhe dizer para atacar os monstros com seu bastão de madeira. A Amor resmunga, pois Jivou-Li precisa lutar para ficar mais forte. Quando isso acontece, o protagonista quase estraga seu disfarce quando ele acerta um dos coelhinhos atrás da Amor. A Amor não percebeu que algo havia acontecido atrás dela. Ela recebe uma mensagem e diz para o protagonista lutar sozinho por um tempo enquanto ela se ausenta por 30 minutos, deixando-o assim. Jivou e Urus se perguntam que tipo de vida a Amor tem para poder gastar essa quantia de dinheiro nesse jogo. Na realidade, uma garota de cabelos cor-de-rosa sai do Shono Life. Ela sorri ao pensar no que aconteceu no jogo com um nobre. A porta se abre repentinamente e uma mulher de cabelos curtos entra, enquanto reclama da Amor por ser uma viciada em jogos. A mulher continua a se agitar enquanto a Amor é preparado com vários flashes de luz. O banco de música do programa está de volta. Eles apresentam a próxima apresentação, uma cantora que está em primeiro lugar há 13 semanas seguidas. A maior ídola, cantora e compositora não é outra senão a Sara e a Sara interpreta o personagem Amor e Shono Life. Enquanto espera Amor voltar a se conectar, Jivou-Li decide praticar um pouco sem matar com um único golpe. Deus observava e se divertia com a prática do protagonista dizendo à sua mãe como ele era interessante. Ansaran, de 18 anos, é caloura no ensino médio e a mais famosa ídola e cantora-compositora do país. O público a conhece como doce, infantil e incapaz de xingar as pessoas, mas sua empresária sabe que ela só está enganando o país inteiro. Seu verdadeiro hobby são os jogos online e ela fala palavrões, especialmente quando se trata do protagonista. Depois de entrar novamente no jogo, ela deu um chute no homem pois ele nem cumprimentou sua chefe. A Amor perguntou se ele praticou bastante caçando monstros e percebe que nunca perguntou o nome do personagem. Quando Jivou-Li estava prestes a responder, a Amor o interrompeu e disse que ela poderia o chamar de Cuequinha. Atrás deles, um grupo de pessoas está seguindo de perto e seu alvo é a Amor. E vemos que é um cara velho. O líder do grupo ordena que todos os membros se reúnam na masmorra para fazer justiça. A Amor então faz um teste com o Cuequinha, e seu oponente será um urso-coelho de nível 22. Jivou-Li corre em direção ao coelho nu e se agita ao se aproximar dele. Ele bate de leve no cabelo do coelhinho, parecendo não causar nada, mas o coelhinho sofre danos enormes com uma única barra de HP restante. A prática de Jivou-Li valeu a pena. Ele conseguiu atacar com seu bastão de madeira reforçado com o graveto sem matá-lo. Vendo como o protagonista quase matou o coelhinho com um único golpe, a Amor o elogia por ter ficado mais forte. Uma flecha vai na direção da dupla, mas a Amor o sente e o chuta de volta para o lugar de onde veio e o velho pega a lâmina. Seu Sr. Kim, chefe da guilda Lazan, está acompanhado de outros homens que também têm o senhor em seus nomes, e fica sabendo que eles eram da casa e da guilda. A Amor ficou chocada. O Sr. Kim ordena que todos os ataquem e a Amor diz ao protagonista para se afastar. A Amor luta sozinha contra todos, e Urus e Jivou-Li estão observando ociosamente a Amor destruir a guilda. Eles concluíram que a guilda Lazan brigou com a Amor várias vezes, mas acabou derrotado todas as vezes. O líder dele se recusa a desistir de sua vingança. Nos bastidores, o Sr. Kim comanda um elfo para atacar Amor enquanto ela está distraída com os outros. O elfo corre atrás do Amor e usa aço, os nós dos dedos do silêncio do Amor, que custam 10 milhões e 700 mil de ouro, foram roubados. Jivou-Li ficou surpreso com a situação, enquanto seu bichinho explica a habilidade usada contra Amor. Já o protagonista ignora o fato.
achando que não há nada que vale a pena ser roubado dele, já que ele só tem a cueca e a capa. Ele então se lembra de sua arma super poderosa e foge. O Sr. Qin vê isso e diz ao elfo para ignorá-lo. Olhando para sua forma meio nova e correndo, a elfa se interessa tanto por Jivou que joga os itens para o Sr. Qin e vai atrás de Jivou Li. Ela declara que é mais divertido roubar dos pobres. O elfo aparece diante do protagonista e o chama de querido. A mulher levanta a mão e decide atacar. Ele grita e balança o bastão de madeira para baixo. O impacto provoca fumaça. Quando ela desaparece, ele está de mãos vazias e a vara de madeira dele já está nas mãos da elfa. Com uma alegria luxuriosa, a mulher afirma que é dela. A elfa afirma que ela roubará o capuz em seguida e tudo que restará a ele será aquela cueca. A mulher para no meio da frase quando uma sombra aparece e Uruz diz como ela ousa o empunhar sem saber quem ele é. Chocada ao ver a forma real do monstro, ela grita e cai de bunda no chão, soltando o bastão de madeira. O protagonista pega o bastão de madeira do chão e uma interface do sistema aparece. Ele recupera a posse da arma porque Uruz luta e rejeita o inimigo. Uruz aparece em sua forma fraca e diz que ninguém pode ser dono dele, exceto Jivou. E Jivou dá um tapinha na cabeça de Uruz. Se recuperando dessa situação, a elfa está suando e tremendo de medo. O Sr. Qin grita com ela e ela imediatamente se levanta. A Amor se move e a chuta por trás, mas a elfa se esquiva facilmente. Amor exige sua arma de volta. Ela promete matar todo mundo. Quando o protagonista bate levemente em sua cabeça com a habilidade de acertar sem matar, realmente mantém as coisas simples. A elfa se pergunta: por que você bateu na Amor? O protagonista responde que é porque está escondendo seu poder. Antes que a mulher termine de perguntar sobre esconder seu poder, Jivou acaba com todo mundo. A elfa está confusa e pergunta: o que aconteceu? Jivou Li bate na cabeça dela com o bastão usando o golpe sem matar. Mas ele está realmente irritado porque ele diz que quase morreu de ataque cardíaco por causa do que aconteceu com essas últimas palavras. Ele dá uma grande pancada na cabeça da mulher, o que causa um grande estrondo na área. A Amor acorda e imediatamente se senta. Ela o vê comendo carne perto de uma árvore e pergunta: o que aconteceu? Ele responde que eles estão em um campo perto da masmorra. Amor faz mais perguntas, mas Jivou Li simplesmente joga a arma que foi roubada anteriormente. Em seguida, ele pergunta a Amor sobre a guilda Lazan, e ela observa como o protagonista está agindo e o vê sob uma luz melhor. A Amor pergunta ao Jivou Li se ele já ouviu falar do termo P2W. Seu bichinho então explica que isso se refere a homens velhos que jogam o jogo. Jivou Li pergunta como Uruz tem conhecimento, apesar de ser um NPC de um jogo, e então ele fala que pesquisou na Wikipédia. A Amor simplifica dizendo que os gerentes antigos são usuários que gastam bilhões de wons no jogo. Todos da guilda Lazan são todos jogadores P2W e se tornaram seus alvos quando ela comprou as soqueiras que ela tem nos dedos em um leilão. Mas eles continuam atacando-a. Obviamente, eles perdem porque não têm as habilidades de controle para vencer contra ela. A Amor pergunta se você roubou os nós dos dedos deles. Ele evita o olhar da Amor e diz que eles apenas deixaram as soqueiras para trás. O Amor deixa isso de lado por enquanto, mas ela diz que esses caras antigos com certeza voltarão. Está sentindo o cheiro de conspiração. Jivou Li diz que é estranho que esses velhos estejam atrás de uma arma de 10 milhões de ouro quando há bilhões de pessoas a gastarem outra coisa. O Sr. Qin está sendo punido por outro velho, o chefe da guilda. Ele dispensa o Sr. Qin da missão e designa um dos outros 4 guardiões para assumir o controle. Os outros 3 guardiões rejeitam a incompetência do Sr. Qin como um dos guardiões da guilda. O Sr. Qin é apenas o 4º guardião e gastou apenas 100 milhões de ouro no jogo. O terceiro posto gastou 1 bilhão e 400 milhões de ouro e o segundo posto gastou 1 bilhão e 700 de ouro. Em comparação, o primeiro posto gastou 2 bilhões e 100 milhões de ouro. Eles foram classificados de acordo com o quanto gastaram, e nem todo mundo na posição de guardião é um cara velho. O primeiro colocado decide aceitar a missão e afirma que levará os nós dos dedos do silêncio para seu chefe antes do almoço. O Sr. Rei ri muito, e vemos que ele gastou incríveis 12 bilhões de ouro. E eu aqui não tendo dinheiro para comprar uma bala. Haverá um banho de sangue e já sabemos de quem será o sangue que jorrará do nada. Jivou Li aparece dentro do palácio e da base da guilda, exatamente atrás do líder da guilda, Sr. Rei. Ele está cutucando o nariz com o dedo mindinho enquanto ridiculariza o Sr. Rei e pergunta como ele entrou. Jivou Li tira a sujeira do dedo mindinho e limpa na cabeça de seu bichinho. O protagonista diz a eles que ir atrás do amor de seu chefe torna difícil para ele manter sua personalidade secreta de ópio. O Sr. Rei ordena que os guardiões matem o intruso. Os 3 guardiões e Jivou Li começam a lutar. A base da guilda é destruída e, do lado de fora da base da guilda, a deusa da vida reaparece
aparece em sua forma de cabelo rosa claro. A deusa da vida cantarola enquanto caminha em uma trilha em direção ao palácio e à base da guilda. O Senhor Rei ordena que todos os membros da guilda ataquem Jivou Lee. O protagonista afirma que eles precisam de pelo menos 3 milhões de membros se quiserem matá-lo. Ele começa a golpear todos com seu bastão de madeira, causando enorme destruição a cada golpe. O líder da guilda fica de boca aberta ao ver como todos os membros que gastam muito são facilmente derrotados. O Senhor Rei, ainda no chão por causa da punição do líder da guilda, pede ao líder que vá embora, achando que isso é impossível. O líder finalmente percebe que a pessoa que está destruindo a guilda é o procurado com uma recompensa de 10 bilhões de ouro. Ele acha inacreditável que um cara só de cueca, capa e bastão de madeira seja o jogador mais poderoso da vida criminosa. O Senhor Rei começou a jogar jogos na segunda série. Naquela época, os jogos ainda tinham gráficos ruins. O design não estava à altura dos jogos modernos, e ainda não havia missões ou invasões. Era divertido jogar. Ele era como qualquer outro jogador infantil que joga nas costas dos pais e passa a maior parte do tempo jogando. Quando cresceu, começou a se tornar adulto, ocupado demais para sequer pensar no passado. Em seus 40 e poucos anos, ele se recompensou com um computador antigo para jogar, mas isso não lhe deu a sensação que ele havia perdido. Voltando à briga atual, Jivou Lee esmaga o rosto do último membro da guilda no chão. Tudo que resta é o líder da guilda e o Senhor Rei, por roubar as armas de outras pessoas apesar de ter dinheiro suficiente. Declara que agora é hora de dar uma surra. Vamos voltar à história do Senhor Rei enquanto ele joga e descobre como os tempos mudaram. O esforço que ele fazia para subir de nível naquela época pode ser facilmente superado com alguns cliques, pagando dinheiro. A opção do P de dar a você quem tornou os jogos chatos para o velho. Ele começou a experimentar todos os tipos de jogo, mas todos eram iguais. Quando começou a jogar Shono Life, fez de tudo para encontrar aquela coisa especial que experimentou naquela época e voltar ao presente novamente. Jivou bate na cabeça do Senhor Rei com seu bastão de madeira usando sua tática secreta de golpear sem matar. O Senhor Rei cai de cara no chão e o protagonista declara que a guilda Laza acabou e que eles devem parar de perseguir a Capitã Amor e dificultar as coisas para ele. O Senhor Rei se esforça para se levantar e o acusa de saber que ele é a pessoa que aniquilou a Aliança Mundial de Guildas, pensando que você era como qualquer outro jogador. Ele lhe perguntou quanto dinheiro gastou para conseguir tal façanha. Ele lamenta que seus esforços tenham sido em vão. Ele não conseguiu encontrar aquele algo especial porque ele não existe. Ele não entende o que o Senhor Rei está dizendo, mas ele fala a verdade sobre gastar um bom dinheiro na vida de Shono Life. O Senhor Rei pergunta nervosamente quanto, pensando que deve ser 1 trilhão ou mais. Jivou Lee admite que gastou 55 mil won no pacote Guerreiro Iniciante. O Senhor Rei fica olhando para você enquanto se afasta. Ele murmura para si mesmo enquanto relembra a época em que começou a jogar. Esse é o Ragnarok. O Senhor Rei ri alto e pergunta ao Senhor Kim quantos jogos eles jogaram depois do Ragnarok. O Senhor Kim, ainda deitado no chão, responde que provavelmente foram 8. O Senhor Rei afirma sorridente que esse é o jogo que ele está procurando, onde as coisas são emocionantes. Ao ouvir suas palavras, uma mulher exclama que Shono Life é o melhor. A deusa da vida finalmente aparece e cumprimenta a casa e a guilda em uma bela noite. Ela então pediu ao Senhor Rei uma atualização sobre os preparativos para isso. O Senhor Rei disse que os preparativos estavam indo bem, só que eles não têm planos de continuar. Sua cooperação com a deusa da vida termina aí. A deusa então sorri e corta o Senhor Rei ao meio. A deusa então ri, percebendo que não havia lhe pedido uma explicação antes de matá-lo. Ela apunhala o Senhor Kim já caído e então muda para uma aparência de cabelos negros. Ela pensa nos avisos que Jivou Lee deixou com a casa e a guilda e se pergunta quem é Amor. 998 mil se transformam em 999 mil. Jivou Lee recebe experiência e olha para a interface do sistema, parabenizando-o por ter atingido o nível máximo. Ele se pergunta do que se trata e mostra que ele começa a usar a interface que mostra a janela para Urus. Seu nível é 999. Suas estatísticas ainda estão baixas, pois ele não usou nenhum ponto de habilidade. Seu HP restante está quase em 500. Jivou Lee e Urus fazem uma careta quando veem seu nível atual. Shono Life é literalmente o melhor jogo do mundo. O jogador profissional chamado Fakir no jogo, ou Lee Sang-yeol no mundo real, é um jogador profissional de Shono Life. Está em um programa do Shono Life. Ele compartilhou que está longe de atingir o nível máximo. Todos estão se esforçando para conseguir isso, mas ninguém nunca conseguiu. Sang diz que chegar ao nível 999 de mestre levaria décadas para ser alcançado mesmo que você cultivasse 24 horas por dia. Urus parabenizou o protagonista por ser a primeira pessoa a atingir o nível mestre. Jivou Lee fica assustado com isso, pois recentemente, estava apenas no nível 7, pensando em tudo que ele matou, sendo os 800 mil usuários. Além disso,
Incontáveis monstros foram atingidos naquele primeiro ataque contra eles. 3 milhões de membros da Guilda Aliança Mundial e a destruição do planeta. Não podemos esquecer também. Portanto, deve ser isso que o levou para esse nível mestre tão desejado. A interface do sistema aparece novamente e o informa que ele atingiu o nível de mestre e está entrando em um espaço transcendental. Então, um flash muito brilhante o envolve em uma área diferente. Amor está de costas. Ela olha para o céu e desaparece. As coisas parecem sem graça. E ela fica irritada. Ela se lembra da conversa que tiveram e decide dar a ele mais uma hora antes de se desconectar. É o teste de um paciente. Givo e Urus foram transportados para uma ilha flutuante. Lá eles se encontram. O deus das classes que serve como guia dos ascendidos. O deus das classes ordena que Givou alcance o nível de mestre como um iniciante. E agora ele é promovido a uma classe oculta. Flashes de luz mais uma vez o envolvem enquanto as almas de todas as armas entram em seu corpo. Ao concluir o avanço no trabalho, ele recebe a classe oculta mestre novato. Todas as suas estatísticas foram redefinidas e os pontos de habilidade foram usados 3 vezes. Com todas as estatísticas de volta a 5. Seus pontos não atribuídos agora chegam a quase 15 mil de ouro e ele está mais impressionado com o número de HP do que com a classe oculta, obtendo 3 vezes. Os pontos não atribuídos significam que, se outro jogador atingir o nível de mestre, seu status de mestre será tecnicamente 3 vezes maior que o dos outros. Após uma breve pausa, Givou Li sorri e coloca todo o seu HP em uma única estatística. Uma estatística para governar todas elas. Urus fica horrorizado e acha que seu mestre está fadado a continuar sendo um nob no mundo real. O presidente da Shonen Life é notificado sobre Givou Li. O chefe ri quando vê o status do protagonista, dizendo que ele está aproveitando ao máximo a forma dele. Ele vê o protagonista como o melhor e o pior personagem possível no mundo dos jogos. O deus da classe orienta na última etapa da ascensão. Você pode escolher uma das armas acendidas que o deus da classe possui e mantê-la depois de pensar um pouco. Givou Li exige todas as armas. O deus das classes não pode atender a esse pedido e diz que a ganância gera infortúnio. E o protagonista usa a ganância como algo sem limites. Givou Li ofende o deus das classes no meio da frase e o ameaça para que entregue tudo ou ele lhe dará uma surra. A equipe da Shonen Life e o chefe que estavam assistindo ficaram chocados com esse acontecimento. Givou irritou o deus das classes, transformando-o em um inimigo. Já que tá pedindo por uma surra, então conseguirá isso, diz o protagonista. Givou Li atrasa e interrompe o ataque quando o machado cai com o impacto. Outro grande impacto ressoa quando o deus da classe ataca de volta. O protagonista destrói metade do rosto do homem azul. Givou Li perdeu quase 3 barras de HP por causa do ataque que recebeu do deus das classes. Ele só conseguiu sobreviver porque Givou Li colocou todo o HP e a constituição dele, que afeta o HP máximo e a regeneração de HP e dá imunidade a efeitos de status, e depois lhe deu uma lição. Urus comenta que o protagonista cometeu um erro fatal pois todos os equipamentos do Shonen Life têm uma estatística de peso que exige que o usuário aumente uma quantidade mínima de força, não importa sua classe. Ele não poderá equipar nada além da capa e do bastão de madeira. O protagonista simplesmente diz que isso é tudo de que ele precisa. Uma interface do sistema aparece indicando que ele desbloqueou uma habilidade oculta. Os requisitos eram o nível de mestre com mais de 14 mil de status de constituição e, ao receber essa quantidade definida de dano após completar os requisitos anteriores, Givou Li recebe o fator de cura, uma habilidade oculta que permite que ele se recupere instantaneamente de qualquer quantidade de dano recebido. Isso também o torna imune a doenças venenosas e paralisia. E aí vem a armadura da trama. O deus das classes ainda está furioso e lança um laser sobre Givou Li com seu único olho. O protagonista é acertado e então cai. Givou Li ri e declara que Shonen Life é o melhor jogo de todos os tempos. Enquanto o grande buraco em seu peito se enche de carne nova, o deus das classes continua atacando Givou Li várias vezes. Mesmo assim, Givou Li sorri enquanto recupera seu HP após cada ataque. Givou Li diz que graças ao deus das classes ele se beneficiou de muitas formas, e acrescenta para passar todas as armas. Givou Li balança sua arma contra o deus, e isso destrói o deus das classes e o leva de volta ao local original. Givou Li reaparece e todas as armas dos ascendentes que o deus das classes possuía anteriormente estão agora no chão. Agora o protagonista possui todas as armas dos ascendidos, o que o deixa muito feliz. A Amor mostra um rosto demoníaco por ter esperado tanto tempo. O protagonista então aparece e a Amor lhe dá um soco no rosto. A Amor o espanca e decide ir embora antes de sair. Ela diz para Givou Li fazer login no dia seguinte em um horário específico. Ela diz isso com um rosto bonito e depois faz o logout. Givou Li acha que Amor é egoísta e temperamental. O protagonista também já voltou para o mundo real,
e pensa em quanto dinheiro ele poderia ganhar se vendesse as armas acendidas. Ele então se lembra do dinheiro perdido gasto no equipamento da Amor. Isso lhe dá a ideia de vender seus itens e ganhar algum dinheiro. Jivou Lee volta correndo e faz o login no Shono Life. Ele vai até a ravina do falecido, onde seu mestre o recebeu em sua casa. Jivou Lee ignora as boas-vindas e diz que vai ficar para pegar seus itens. Esta é a história de como Jivou Lee se tornou um milionário. Você mata todos os monstros na ravina do falecido. É a masmorra mais desafiadora de Shono Life. Ele faz com que pareça fácil usando apenas o levantar de seu braço e isso cria um reinado de itens caros. O protagonista continua a eliminar esses monstros mesmo quando eles reaparecem e se acumulam. Jivou Lee ganha rapidamente itens que custam 15 bilhões de ouro. O protagonista faz compras de roupas de marca e carros esportivos, sem que o protagonista saiba. Isso causa uma onda que afeta todo o jogo Shono Life. A equipe do presidente discute os efeitos adversos das ações de Jivou Lee e o que eles podem fazer a respeito. Em seguida, o protagonista liga para o chefe do Shono Life perguntando se ele quer algo de presente. O CEO então a amaldiçoa por causar problemas. Ela encerra a ligação e volta a pensar no que deve comprar em seguida. Ela então decide comprar um apartamento para si mesma em um prédio luxuoso, como um costume coreano. Ele vai até o vizinho para lhe dar um bolo de arroz. Quando a porta se abre, ele vê a Ansara e eles se olham fixamente. Esse é o primeiro encontro do protagonista apaixonado na vida real. De volta a Shono Life, problemas surgem na Ravina dos Mortos. Um monstro parecido com um demônio elimina os 3 chefes mais fortes da sua legião. Ele absorve os níveis dos monstros derrotados e começa a usar tentáculos. Esse fenômeno apagou os dados dos 3 chefes e eles não poderão responder mais. E o monstro demoníaco que fez isso não é outro senão Urakan, a cabeça perdida de Urus. O primeiro encontro de Cuecas e Amor na vida real aconteceu sem nenhum contratempo. Foi apenas uma troca típica de saudações entre vizinhos. O protagonista só a reconhece como a ídola Ansara, quando não faz nenhuma conexão com seu jogo temperamental. Ansara não fez nenhuma conexão porque tudo que ela lembrava sobre Cuecas era a cueca dele. Ela só olha para baixo da perfeição. Assim, eles não se reconheceram na vida real em seu primeiro encontro offline. Dentro do jogo, ele vai até a Ravina dos Mortos e descobre que não sobrou nenhum monstro. Ele pergunta se os monstros fugiram e Urus diz que isso é impossível, a menos que haja um bug. O protagonista deixa para lá e decide que pode simplesmente cultivar em uma masmorra diferente. Urus o lembra do suposto encontro com o Amor e Jivou Lee sai para chegar lá a tempo. Urus olha para trás e pensa na energia familiar que ele está sentindo em um campo nevado. Elrose, uma serpente gigante de nível 190 chefe de campo, é absorvida por Urakan aqui. Ele conclui que o que ele absorveu até agora é insuficiente para eliminar aquele ser humano. A deusa da vida aparece do nada e é revelado que ela é a causa da existência do Urakan. Ignorando suas palavras, Urakan apunhala e começa a absorver a deusa da vida. Aparentemente está funcionando, mas a absorção falha e a deusa aparece atrás dele. Ela começa a repreendê-lo por atacar e o monstro conclui que a deusa não é comestível e que eles têm o mesmo cheiro. Ela apenas sorri e aponta para um vilarejo próximo. Urakan vai até lá e comerá quantos quiser e os pingos de saliva do Urakan caem enquanto ele sorri de alegria e entusiasmo. O monstro voa no ar e vai em direção à cidade. Ele começa a destruição e absorve os níveis e as estatísticas de vários jogadores, e os personagens devorados pela habilidade de Urakan significa a exclusão do personagem. O escritório do Shono Life sofreu uma grande reclamação. Os jogadores estão reclamando da exclusão de personagens e muitos problemas surgiram ao saber que seu personagem foi excluído. O chefe do Shono Life instruiu sua equipe a fazer com que todos monitorem 2 personagens específicos. O primeiro é Urakan. E o outro nem deu tempo de falar. De volta ao jogo, Urakan terminou de comer todos na aldeia. O monstro comenta que não é o suficiente e pergunta à deusa da vida para onde deve ir em seguida. A deusa pensa sobre isso e sorri. Ela diz que há uma pessoa que ela acha deliciosa. A Amor está no campo esperando por Jivou Lee, e ela está brava por ele ter se atrasado novamente. Ela ouve um farfalhar atrás de si e começa a gritar. Pensando nisso, a Amor fica cara a cara com Urukan de nível 999 nas ruas de um vilarejo. Um batedor caminha enquanto pragueja. Esse cara não é outro senão o Olho de Falcão, o comandante supremo da Aliança Mundial de Guildas. Ele já esteve no topo, mas isso mudou no dia do juízo final. Ele assumiu a responsabilidade por esse evento, deixando sua reputação em ruínas. O Olho de Falcão estava quando ocorreu um grande acidente na aldeia, e ele veio como testemunha do método de Urukan de excluir jogadores. A deusa da vida envia a presença do Olho de Falcão, mas decide ignorá-la. Ela então leva Urukan para onde ele poderá encontrar sua próxima refeição. E essa refeição é a Amor. A Amor olha para sua pele e pensa que não deveria haver um monstro como esse nessa área. A deusa da vida diz que é um prazer conhecê-la, chamando-a de Capitã Amor, como se eles estivessem ali com boas intenções. Amor deu um suspiro de alívio,
Pensando, esses dois estão se conhecendo. Ela tenta brincar com Urukan por ele ter feito um personagem de aparência assustadora com seus olhos arregalados. A deusa comenta como a Amor e o Cuequinha são próximos. A Amor diz que estava apenas fazendo um favor ao Cuequinha, já que ele não parava de incomodá-la. Em seguida, a deusa da vida diz sorrindo que ela estava certa ao pensar que a Amor é realmente irritante. A Amor fica surpresa com isso e depois Uraka apunhala o Amor e começa a absorvê-la. A deusa da vida diz alegremente para ela morrer e aprender seu lugar. A Amor desaparece com um pu e Urakan babando. Afirma que ela é deliciosa. A deusa diz que é por causa do fragmento de Deus que ela pisa na fita deixada pelo Amor. Os dois estavam prestes a ir embora, e o protagonista e o Urus apareceram. A deusa pergunta alegremente como ele tem passado, mas Jivou-Li a ameaçou de tirar o pé sujo do lenço se ela não quiser morrer. A deusa olha para ele e se afasta. O protagonista se dirige a Urakan como um cara de tentáculos e começa a gritar com seu bastão de madeira depois de um forte estrondo e uma luz ofuscante. O protagonista diz para a deusa ir embora como a barata nojenta que ela é. A deusa lhe diz para parar de fingir, já que não pode matá-la, e que ele deve continuar lidando com o inimigo antes dela. Ela apresenta Urakan como filho dela. O protagonista diz que se surpreendeu pois o monstro ainda está bem depois de levar um ataque dele. Ele recebe os cortes no peito dele e o protagonista permanece de pé. A carne dilacerada se regenera e Urus faz uma expressão de nojo ao olhar para ela. Uraka afirma que não tem nada a temer, já que tudo que ele precisa fazer é se esquivar dos ataques. Jivou lhe coça a cabeça e diz que só vai aumentar o poder. Urakan zomba do protagonista, perguntando se todos aqueles ataques foram normais. Um flash de luz vem do protagonista quando ele ativa seu atributo exclusivo de mestre novato e pega a espada poderosa, chamando Urakan de barata. Ele declara que essa é a primeira vez que usará uma habilidade e que o monstro deve dar o seu melhor para se esquivar do ataque. O protagonista ativa sua única habilidade com a espada, corte contínuo. A habilidade causa uma grande explosão que chega a destruir um planeta vizinho. Ele se lembra de suas interações com a Amor. Quando isso acontece, a habilidade 1 milhão de golpes não é nada extravagante, é apenas uma habilidade básica de espadachim usada para golpear um inimigo várias vezes, tornando-se OP com uma habilidade básica. O Olho de Falcão inicia uma transmissão ao vivo. Ele se apresenta a todos, mas todos da internet estão zombando dele. Ele pergunta aos espectadores sobre a possibilidade de 1 contra 3 milhões. Então, esses são os desenvolvedores do jogo. Em seguida, ele fala sobre o monstro e os personagens e como está escolhendo-os em sua transmissão ao vivo. Ele declara que exporá as maneiras tolas dos desenvolvedores e pede aos espectadores que curtam, se inscrevam e ativem o sininho. Vocês escutaram isso? Então façam o mesmo aí atrás da tela. O protagonista olha para Urakan e o elogia por ter se esquivado de seus ataques regulares. Ele pergunta quem ele realmente é, e Jivou-Li finalmente descobre que Urakan é a cabeça perdida de Urus. Ele lhe diz para ter cuidado, pois acha que talvez seja o motivo do desaparecimento de todos os monstros da Ravina dos Mortos. Além disso, a Capitã Amor deve ter ido de arrasta para cima. Urakan proclama que Jivou-Li está morto. Quando o protagonista fica sabendo que a Capitã Amor pode ter tido seu personagem excluído, o protagonista dá um golpe não letal no monstro. O Olho de Falcão vê a explosão de longe e corre em direção a ela. Jivou-Li bate continuamente em Urakan usando o golpe sem matar. Então ele aparece com uma falha de golpe, matando uma versão de 1 milhão de golpes. O Olho de Falcão chega ao local da luta e olha para ela boquiaberto. O bate-papo ao vivo fica confuso quando todos percebem que a pessoa que está lutando contra o monstro é ninguém menos que o cara do juízo final. Ele saca sua arma e a aponta para as duas figuras que estão lutando, mas para de soltar a flecha quando o chifre do monstro quebra. O bate-papo ficou animado quando perceberam que seus personagens estavam de volta com vários buons. Uma interface do sistema anuncia que as almas roubadas foram devolvidas aos seus donos. Ele considera que o nível e as estatísticas diminuíram, baixando o nível de Urakan para 723. Jivou-Li expressa como Urakan ficou mais lento e Urakan explica a situação. Um funcionário do Shonen Life oficial ficou aliviado quando finalmente entendeu que os dados nunca foram excluídos. O CEO repreende o funcionário por ser o chefe da equipe de desenvolvimento, mas ele não sabe disso. O funcionário corrige o chefe dizendo que ele é o chefe da equipe de design. Todos eles têm a mesma aparência. Jivou-Li acha que bater em Urakan agora a Capitã Amor também vai retornar. Urakan corre para atacá-lo, mas o protagonista usa sua versão de 1 milhão de golpes sem matar. Esses ataques continuam a diminuir o nível de ícones e as estatísticas enquanto o Olho de Falcão observa de fora. O fórum de comentários está encantado com o que está acontecendo. O Olho de Falcão abaixa a arma e fica ocioso assistindo a luta na vida real. Ansar assiste a transmissão ao vivo do Olho de Falcão e finalmente descobre quem é Jivou-Li. Urakan reduziu ao nível 180 e cai de joelhos. O Urus revela que Urakan está agora em seu estado original, e Jivou-Li ri maniacamente
esse espremedor de sucos para finalizar as coisas. Uraka mais uma vez declara que aniquilará todos os humanos, e, infelizmente, para derrotá-lo, Uraka o apunhalou no peito com um tentáculo e absorve o nível do protagonista e as estatísticas. Todos que estavam assistindo ficaram chocados. Uraka ri e grita que o protagonista é absolutamente delicioso. Uraka perdeu a cabeça e está de volta ao nível 999, sendo um guloso por poder. Ele declara que precisa de mais, e Urus cai sobre as mãos e os joelhos, abaixando a cabeça diante da vara de madeira. Ele clama por seu mestre. Aparece uma interface do sistema. O fator de cura da habilidade oculta é ativado. A janela anuncia que o corpo danificado será regenerado. O estômago de Urakan começa a latejar e fica grande, sendo algo bem horrível. Um rosto, depois uma cabeça, se forma a partir de seu pescoço no estômago. Ela grita enquanto tenta sair. A boca de Urakan se abre quando ele vê a cena da cabeça em sua barriga. O estômago lentamente encara Urakan com um sorriso largo e assustador. Ele dá um susto danado em Urakan quando fala muitas palavrões que ficam na tela por um longo tempo enquanto você vê a cabeça do estômago dele falar. A cabeça de seu estômago ri e diz que se parece com uma minhoca. Urus se aproxima da cabeça e pergunta se é realmente ele. A cabeça cumprimenta Urus e afirma que é ele. Urakan, irritado, fala que é uma criatura que existe apenas para aniquilar os humanos. O protagonista observa enquanto ele regenera seu corpo a partir do seu estômago. A situação se inverte. Jivou Li recupera todo o corpo de Urukan e se assemelha a um verme preso a ele. A habilidade do fator humano tornou isso possível. No final, todas as células absorvidas são restauradas para o dono original. Jivou Li arrota e adquire uma nova habilidade oculta chamada Gula. A habilidade permite que ele consuma o nível e as estatísticas de seus inimigos. A deusa da vida, também conhecida como Mãe Barata, está decepcionada com o fato de já ter acabado. Jivou Li a repreende por ser uma mãe sem coração. A Mãe Barata diz que não deu a Urakan e que tem apenas 21 anos de idade. Assim como Jivou Li, o protagonista se choca com o fato de a deusa saber a idade dele e perguntou a ela sobre isso. A mulher sorri e diz que é segredo. Quando ela levanta o cajado, uma rachadura aparece no espaço para onde ela aponta o cajado e uma enorme mão monstruosa sai de lá. A deusa pisa nele e se despede. Referindo-se ao protagonista como um noob, o CEO ordena o fim imediato da interação e a realização de um evento para reembolsar generosamente os jogadores. Ele também lembra sua equipe de monitorar de perto os personagens que mencionou anteriormente. O primeiro está quebrado e o outro personagem é a Luna, a deusa da vida que fica irritando o protagonista. Os usuários do Shono Life se alegram e vibram quando o protagonista aparece na frente da aldeia e dão as boas-vindas ao Jivou Li, desligando a habilidade de esconder a força secretamente aberta. A transmissão ao vivo do Olho de Falcão atingiu um pico de mais de 200 mil espectadores, o que fez com que todos soubessem quem ele era, se tornando o maior streamer popular com apenas uma transmissão. Uma personagem aparece e lembra a todos como Jivou Li massacrou uma tonelada de jogadores anteriormente. O Olho de Falcão aparece e vem em sua defesa. O Olho de Falcão o cumprimenta com alegria e o lembra do encontro anterior. Em seguida, ele o convida para sua guilda da justiça. Outras pessoas ouviram isso e começaram a perguntar por que o herói não tem uma guilda. Com muitas pessoas clamando por sua atenção, ele começa a correr para fora. Seu parceiro zomba dele, dizendo que o protagonista deveria ter parado de esconder seu poder secreto há muito tempo. Sem olhar para onde ele está correndo, ele bate em uma parede. Olhando para cima, ele encontra uma colossal estátua dourada dele no meio da aldeia. Isso choca e Jivou fica sem palavras. Ele se pergunta se era mesmo uma estátua dele e seu velho parceiro monstrinho confirma que é ele. Atrás deles, aparece um grupo de pessoas. Eles são de uma casa e da guilda Lazan, todos usando capas e cuecas. O Sr. Rei, líder da guilda, afirma que gastaram todo o seu dinheiro para construir a estátua de ouro. Depois do encontro, o Sr. Wang ficou tão inspirado que mandou fazer a escultura. É o culto da cueca. Cada membro da guilda está ostentando um novo visual próprio. Ele pergunta o que aconteceu com o equipamento de todos. O Sr. Wang afirma que a estátua custou mais de 20 bilhões de won e que eles venderam tudo para fazer a escultura. As pessoas que estavam seguindo anteriormente reaparecem e Jivou Li, mais uma vez, foge para o mundo real. Ansar está em sua cama pensando em suas interações com o Cuequinha. Ela se dá conta de como foi estranho ver que as meninas tinham desaparecido. Depois, como o Cuequinha derrotou o coelho como um só golpe e como ele recuperou os punhais dos dedos da guilda Lazan, ela questiona por que Jivou Li fez tudo isso, agiu durante toda a semana e mentiu para ela. Ao relembrar sua infância, sua cabeça se enche com o fato do protagonista ter mentido para ela esse tempo todo. De volta à vida em Shona Life,
as coisas se acalmaram um pouco. O protagonista ainda recebe olhares e simplesmente os ignora. Ele acha que se esqueceu de algo quando finalmente vê a Amor diante de si. Ele cumprimenta alegremente a Capitã Amor e diz que algo estava faltando quando ela não estava por perto. Amor não responde e as pessoas ao redor começam a murmurar sobre a identidade da Capitã Amor. Ji-Woo Lee, então, dá ao Amor o cachecol de antes e ainda age como se ele fosse fraco. A Amor treme de raiva. Ela diz que o protagonista não deveria mentir para ela. Ela revela que sabe e pergunta por que ele mentiu para ela. O protagonista tenta se fazer de bobo e diz que nunca mentiria. Isso enfurece a Amor mais ainda, e ela pergunta se foi Ji-Woo Lee que se mudou para a casa ao lado. Ele coça a cabeça e pergunta do que ela está falando. Então ele se lembra do encontro com a vizinha. Chocado, o protagonista pergunta a Capitã Amor, incrédulo, e Amor confirma que ela é Ansara. Ansara é repreendida por seu gerente por revelar sua identidade no Shono Life. Agora ela está na moda. A imprensa está tentando fazê-la falar e os rumores estão começando. O mais idiota é que seu personagem é personalizado de acordo com sua aparência na vida real. Saran diz que não tem nenhuma intenção real de esconder quem ela é. Ela não se importa com o que as pessoas pensam sobre ela. Ela não se importa com o que as pessoas vão dizer sobre seus jogos. Ela nunca teve interesse em mostrar um ato inocente ao público, e sua empresária a obrigou a fazer isso. E ela nunca quis mentir para todo mundo. Saran sai e bate a porta, fechando seu quarto. Saran entra no Shono Life. Nesse momento, a história volta para o tempo em que Saran, de 5 anos, cantava na frente de outras crianças. Foi assim que ela mostrou pela primeira vez seu talento para cantar e fez sua estreia na música ainda muito jovem. Rotulada como um gênio prodígio com a voz de um anjo, todos a elogiavam. Ela deveria ser feliz, mas foi prejudicada por adultos gananciosos que deveriam protegê-la. Sim, seus pais. Saran foi explorada por seus pais. Ela aprendeu a agir como se estivesse bem, mas logo atingiu seus limites. Ela desmoronou na frente de uma transmissão ao vivo devido à intensa pressão, e isso se tornou uma lembrança inesquecível e dolorosa para Saran. De volta ao presente, Saran segura o lenço que o protagonista enrolou nela antes. Ji-Woo Lee então aparece exclamando como ele finalmente a encontrou. Ele conta como ficou assustado quando ela fugiu dele naquela época. O protagonista pergunta ao seu parceiro qual é o problema e se é ele. Urus diz que a Capitã Amor está brava com ele. O protagonista fala que o mestre dele não sabe nada sobre mulheres e que a Capitã Amor está com raiva do mestre que mente e esconde os poderes dele. Então, o protagonista continuou pedindo conselhos ao Urus e diz que o mestre dele deveria pedir desculpas por ter mentido. Ji-Woo Lee segue seu conselho e diz à Capitã Amor que sente muito por ter mentido e que quer contar a ela, mas não consegue encontrar o momento certo. Amor diz que pedir desculpas não é suficiente e que a palavra desculpe não tem importância para ele. Um falcão monstruoso agarra a Capitã Amor, um cara de cabelos compridos que está em cima do monstro e afirma que não pretendia nocauteá-la. Urus ficou chocado ao ver quem era o homem. Ji-Woo Lee ficou furioso e Urus tentou detê-lo, mas continuou a usar o graveto para atacar. O cara de cabelo comprido ativa sua habilidade 8 espelhos e espelha com a quinta vista chamada reflexão, e o reflexo do espelho faz com que o ataque volte para ele. O ataque causa enorme destruição na área, mas destrói apenas o braço esquerdo. O fator de cura do protagonista regenera rapidamente seu braço perdido. Urus diz que seu mestre deveria ter lhe dado ouvidos. O homem que capturou a Capitã Amor se chama Abaé e ele e Urus são da mesma espécie. Ji-Woo Lee pergunta se ele é do tipo fraco e perdedor. O instrumento de Abaé lhe arranca grande sorriso, dizendo que ele foi a primeira pessoa a arrancá-lo depois daquela outra pessoa. Quem quer que seja, Abaé afirma que o protagonista é apenas um humano e não tem o direito de possuir um fragmento de Deus. Na torre escondida que fica na floresta oeste, a Amor acorda e pergunta quem é o cara de cabelo comprido e onde ela está. Abaé diz a Amor para se acalmar e que alguém quer conhecê-la. Então, Amor vê pessoas que se parecem com seus pais. Após o incidente da transmissão ao vivo em que a Ansaran teve um colapso, ela se aposentou da carreira de cantora, apesar de estar aposentada. Seus pais ficaram furiosos e usaram de violência contra ela. Eles se recusaram a aceitar isso e continuaram a forçá-la a subir no palco, dizendo que a amavam e que o que estavam fazendo era por ela. Depois de muitos anos, Saran viveu sua vida sem poder se aposentar. Ela ainda não teve a opção de desistir quando o dinheiro parou de entrar. Seus pais fizeram o impensável e venderam sua própria filha. Esses seres nem poderiam ser chamados de pais. Ansaran correu e conseguiu escapar da situação. Ela foi imediatamente à polícia e, depois disso, foi garantido que seus pais não poderiam mais se aproximar dela. Com a ajuda da lei, Ansaran finalmente se libertou dos terríveis adultos chamados seus pais. Saran pode estar fisicamente livre, mas o trauma ainda está lá e ela está quebrada por dentro. Isso fez com que ela não gostasse de mentir. O que aconteceu fez com que ela se fechasse e tudo o que ela voltou a fazer foi jogar online. Seus olhos ficaram ruins por jogar muitos jogos online em um quarto escuro, e tirar os óculos a deixa ansiosa até hoje,
e ela só conseguiu voltar ao mundo real depois de algum tempo. De volta a Shono Life, a Amor treme quando ela encontra seus pais online, dizendo que eles têm ordens de restrição. Seu pai diz que eles estão em um jogo, e quando eles viram a notícia de que ela estava jogando esse jogo, vieram procurá-la. Para isso, contaram com a ajuda dessa pessoa. O homem de cabelo branco então saiu para dar a eles tempo para conversar à vontade. Os pais conversam e dizem que o mundo é cruel por separar a criança de seus pais. A Amor fica irritada e pergunta o que eles querem dela. Sua mãe então diz que sente muito e que queria fazer isso há muito tempo. Lamenta que eles tenham sido muito duros com ela e pede perdão. A mãe fala que quer ter uma vida feliz com a filha mais uma vez, como nos velhos tempos. Abaé ficou incomodado quando viu o protagonista encontrar o local onde eles estavam. O protagonista anuncia que está lá para a segunda rodada com cara de irritado. O homem de cabelo branco estala os dedos e seu monstro gigante voa no ar. Ele olha para cima e diz que seu primeiro oponente é o pássaro. Ele dá outra olhada, dizendo que o grifo também se transformou. Depois de esfregar os olhos e apertar os olhos, o grifo se multiplicou em mais. O bico dela usa a habilidade do quarto espelho, o espelho dos clones. Os vários grifos o atacaram e Jivou Lee balança o bastão de madeira para matar todos os grifos. Um movimento que Jivou Lee fez com o grifo simplesmente reapareceu. Em seguida, Uruz explica que Abaé tem 8 espelhos diferentes, cada um com um efeito diferente. O espelho de reflexão de antes pode refletir todos os danos físicos e mágicos. Quando ele ouve isso, ele reclama que é muito exagerado e desequilibrado, acrescentando se isso não vai desbalancear o jogo. Uruz então explica que os desenvolvedores do jogo nunca tiveram a intenção de balancear o jogo. Para início de conversa, Jivou lhe pergunta se Uruz está lhe dizendo que um chefão está andando por aí enquanto finge ser um humano. Jivou lhe acha isso uma bobagem e pergunta qual foi o idiota que inventou essa coisa. Sem conseguir terminar a frase, ela foi esfaqueada nas costas pelo monstro gigante. Os outros monstros aproveitaram a oportunidade para lançar vários ataques contra ele. Ele recebe dano e lança uma habilidade de 1 milhão de golpes. O Abaé diz que ele pode continuar matando-os, mas só fará mais cópias com a fotocópia. O homem de cabelo branco se arrepia e assiste a outro ataque de 1 milhão de golpes. Jivou lhe faz isso várias vezes até o espelho quebrar nas mãos do homem. Abaé ficou surpreso ao Jivou Lee apontar seu bastão de madeira para ele. O Jivou Lee, então, zomba dele por ser um monstro-chefe e diz que o homem e seu parceiro são fracos com um sorriso forçado. O homem de cabelo branco responde que ele não é fraco, e sim que Jivou Lee que é anormal. Jivou Lee fica irritado e diz para o homem de cabelo branco tirar o sorriso dele, pois isso faz lembrar de uma barata nojenta. Jivou Lee pergunta ao homem por que ele sequestrou a Capitã Amor e o que quer dizer com pedaço de Deus. Abaé coça o rosto, perguntando se deve responder enquanto Jivou Lee se prepara para lhe dar outra surra. Abaé decide usar o quarto espelho uma última vez, esperando outra forma de monstro parecido com um pássaro. Jivou Lee ficou atônito quando viu em Abaé alguém humano, não um clone qualquer. É uma cópia exata do Jivou Lee número 2. O clone ataca o número 1. O OG usa o balanço devido ao excesso de choque. O protagonista só pode xingar enquanto recebe o ataque dele mesmo, sendo número 2. O humano número 1 é atingido e seu HP cai para 0. Se vocês gostaram, comentem e deixem seu like. Muito obrigado por chegar até aqui, e até o próximo episódio.